Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso instante de estudo aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, e hoje a gente começa o capítulo 8, da emancipação da alma. E o tema de hoje fala sobre o sono e os sonhos. A pergunta número 400 do Livro dos Espíritos diz assim: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E a resposta é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Lógico que a gente não tem consciência disso enquanto está acordado, né? Mas uma vez que a gente entra num processo do sono, é sempre muito penoso para o espírito achar-se na situação de encarnado, já que, a gente já falou sobre isso, enquanto encarnado temos certas limitações, não temos a capacidade plena todo o aprendizado que a gente já teve, embora isso venha na forma de intuição, mas a pergunta direta significa o seguinte: não, o espírito que está encarnado quer sair do cárcere, quer se livrar da situação de estar encarnado. Mas, uma vez retornando do sono, a gente não tem essa lembrança de quanto é melhor estar na erraticidade, estar livre de um corpo físico. Por isso que a gente se agarra tenazmente à vida encarnada, né? Que ninguém quer morrer de graça assim. Pergunta número 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? E a resposta? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Quem demanda descanso é o corpo físico. Nosso corpo físico precisa de uma etapa para recomposição. O nosso espírito, a alma, não. Mas nem todos os espíritos têm consciência da sua capacidade de liberação depois que entram no sono profundo. Muitos continuam ao lado do corpo, ali aguardando o momento do acordar para retomar a sua vida natural, sua vida normal. Alguns de nós já percebendo essa capacidade de liberação, então ganha-se essa liberdade e o espírito continua com outros afazeres esses que são mais daqueles com que tem mais relação, com que tem mais agrado, né? A gente deve explorar um pouquinho mais para frente sobre esse tema. Pergunta número 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E a resposta? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que o estado de vigília. Lembra-se do passado e, algumas vezes, prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo ou do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste e que verás em outra existência e em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Uma vez estando em sono e ganhando a liberdade, uma liberdade gradativa, e ela está muito definida de acordo com também o grau de adiantamento do espírito, como a gente já disse, alguns espíritos, quando entram em sono, por não reconhecerem essa liberdade de estarem momentaneamente fora do corpo físico, muitas vezes permanecem ali ao lado do corpo, aguardando o momento de acordar. Alguns, se reconhecendo com essa capacidade de locomoção, conseguem então caminhar para assuntos que lhes são interessantes, dos quais ele tem mais interesse. Então ele ganha essa liberdade, a locomoção, porque essa locomoção não depende do meio físico, então é uma locomoção que vai através do pensamento, o espírito não cansa em se locomover, né? E ele pode caminhar. Quando diz aqui de investigar no passado ou no futuro, entendamos bem, não é que o espírito, uma vez em sono,
caminha para o futuro, já que o futuro ainda não existe. Ele recorda-se do passado e pode fazer projeções daquilo, de acordo com a situação atual, do que está para o futuro. É uma característica dessa etapa do sonho de que o espírito não se recorde exatamente das lembranças que teve durante a etapa do sono. Quando a gente acorda, na maior parte das vezes, a gente simplesmente não lembra de nada do que aconteceu. E mesmo quando lembra, os sonhos não são efetivamente o espelho daquilo que aconteceu. Não é uma memória do que aconteceu durante o estado de sono. É sempre uma lembrança que é fixada, que foi mais significativa, para que quando retornando à matéria, quando retornando do pós-sono, a gente tenha uma lembrança de muito mais de uma sensação do que aconteceu do que de fato aconteceu. Poucas vezes o sonho é verossímil, ele é um sonho que retrata aquilo que aconteceu na espiritualidade. Na grande maioria das vezes, e por regra, a gente não lembra o que aconteceu. É lógico que a gente pode desenvolver uma capacidade de lembrança dos sonhos, de começar a se preparar para o momento do sono e guardar os sonhos de maneira que, ao acordar, a gente possa recordar parte dos sonhos para tentar extrair desses sonhos algum tipo de mensagem, comunicação ou instrução que nos inspire no dia que vai nascer, naquele dia que está acontecendo, né? Mas, de fato geral, a gente, quando retorna do sonho, a gente retorna à matéria e simplesmente esquece tudo, né? É comum de a gente até lembrar do sonho quando assim que acorda, mas rapidamente aquilo se apaga e a gente já nem lembra mais, no resto do dia a gente já nem lembra mais o que sonhou, né? Mas é possível se desenvolver no sentido de guardar aquilo que aconteceu, mas de se lembrar que não é exatamente o que veio na memória do sonho, a lembrança do que aconteceu durante o sono, que é aquilo pelo qual a gente passou. Isso para uma proteção nossa mesmo, para efeito que a gente não se assuste ou não tenha, porque senão não teria muito sentido o próprio esquecimento do passado, se em sonho a gente lembrasse do passado, conseguisse prever o futuro e conseguisse no retorno à vida acordada, vamos dizer assim, a vida incorporada, a gente lembrasse de tudo, porque perdeu de vista aquele efeito e aquele significado do esquecimento do passado. Então essas lembranças vêm no sentido quando elas podem ajudar. Continuando, diz assim: pobres homens que mal conheceis o que mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono libera a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois da morte. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam na matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com esses, viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que lhes deparam concluídas, quando volvem morrendo da terra no mundo espiritual. Como eu disse, a depender do interesse daquele que está sonhando, se você tem interesses de, por exemplo, continuar um estudo ou fazer um estudo na espiritualidade, você pode, e é isso que o texto lembra, uma vez desencarnando, você pode, retornando à erraticidade, descobrir ou continuar um trabalho que você já fazia mesmo estando encarnado, porque você fazia parcialmente no teu período de sono. Então, existe uma continuidade, existe a possibilidade de você, como você vai por afinidade, durante o sono, liberta a alma do corpo físico, você pode procurar aquilo que lhe é afim. Então, se você tiver interesse em estudar, se você tiver interesse em conversar com pessoas, com amigos que você não vê há muito tempo, você pode, durante o sono, encontrar. Por isso que muitas vezes, ao acordar, a gente fica com uma lembrança: nossa, estou com uma saudade de tal pessoa, não vejo há muito tempo. Pode ser que você tenha visto essa pessoa durante essa etapa do sono, ou que você tenha tido alguma informação, alguma notícia sobre a pessoa e que remeta a você como instrução
durante o período de vigília, entrar em contato com aquela pessoa para extrair mais informação que não foi possível obter no período que você estava no sono. Daí a importância desse período e dessas instruções, mas novamente elas nunca vêm de uma maneira tão clara assim. Do mesmo jeito que a gente está dizendo que há a depender do interesse, se você tem bons interesses, você pode continuar alguma coisa de produtivo, você também pode continuar alguma coisa que não seja tão produtiva assim. Se os teus interesses são interesses de farra, de bagunça, ou de cometer crimes, ou de alguma intenção que não seja lá muito boa, muito instrutiva, muito construtiva, vamos dizer assim, estando no estado de livre do corpo físico, já que o seu espírito ganha mobilidade, ele pode sim se deslocar e encontrar outros seres que estão com o mesmo tipo de intenção, com o mesmo tipo de interesse, e aí se encontrar, e aí fazerem o que lhe é mais agradável, aquilo que lhe é mais, que está ligado ao seu pensamento, ao seu desejo, né? Vale para os dois sentidos, não é só porque a gente, depois que, quando dorme, vira bonzinho e vai fazer curso, vai conversar com a espiritualidade, conversar com os instrutores. Só é assim naquele que tem interesse nesse sentido. Por isso que é muito importante a preparação para o sono, porque se você se prepara para o momento do sono e nessa preparação já vai se acalmando e vai direcionando o seu pensamento, direcionando os seus interesses daquilo que você quer fazer durante essa etapa que você está desvencilhado do corpo físico, é mais provável que esse teu interesse afinado com aquela finalidade te leve a coisas que são boas. Se você tem, durante o pré-sono, ou na preparação para o sono, se envolve com assuntos que não são lá muito bons, como, por exemplo, ficar vendo crimes, ficar vendo notícias ruins, ou ficar vendo filmes de terror, por exemplo, logo antes de dormir, aquela sensação que está na mente pode levar a encontrar outros amigos que continuam com aquela vibração e que estavam no mesmo grau de interesse. E por isso, então, pode não ser muito agradável, não ser muito interessante essa experiência do sono. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Aqui é a lembrança de que a vida na erraticidade é a mesma que se encontra durante o período de sono. Então não há de temer a morte, porque o que é estar morto é como estar num sono profundo durante muito tempo, um sono de não acordar mais. É uma continuidade daquilo que a gente encontra durante o sono. Então, aquilo que você construiu, aquilo que seus interesses levaram, há de ter uma continuidade na erraticidade. Né? Por isso que é importante, durante todas as épocas da vida, em todos os momentos, direcionar o seu pensamento, a sua vibração de coisas que lhe sejam boas, que sejam agradáveis, que sejam interessantes, que sejam do teu desejo. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão enquanto dormem ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos dos que aqui tanto se deleitam. Continuação daquela situação. Se o teu interesse está no sentido de buscar prazeres, você há de buscar esses prazeres liberto da matéria também. Se durante a libertação da matéria, esse momento do sono, você está de uma certa maneira com mobilidade ou não tem as limitações físicas, você ganha capacidade e mobilidade para fazer aquilo que é de seu interesse, onde tiver o seu interesse é onde você vai. Por isso que desenvolver essa continuidade de entender que são só dois momentos diferentes que coexistem durante toda a nossa existência, mesmo a existência encarnada, e que a vida na erraticidade é uma continuidade desse processo, dá para a gente o interesse do que a gente quer para a gente mesmo. Se a gente deseja interesses menores, a gente vai encontrar esses interesses menores. E aí, uma vez liberto da matéria, de uma maneira que você não possa mais voltar para a matéria, ou seja, quando você morre de fato, você há de continuar aquele mesmo ambiente do qual você cultivou o tempo todo. Se era um ambiente que você era frequentador, você há de continuar nesse ambiente que você frequentava. E pode não ser muito agradável. Por isso de a gente pensar onde anda o nosso interesse. Continuando, ele diz assim:
vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. É o que gera simpatia na terra, é o fato de sentir o homem ao despertar, ligado pelo coração, aqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se aplicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes da vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. O sono é uma necessidade física, ou seja, nosso corpo físico demanda um certo período de recuperação. Tanto é que quando a gente tem problemas de insônia, isso afeta o nosso corpo físico. É uma demanda física, mas como o espírito não precisa desse período de descanso, é uma continuidade para o espírito, ou um momento de fuga. Muitas vezes, seres com interesses não muito virtuosos, vamos dizer assim, por não, às vezes, não poderem se manifestar dessa forma, por se acharem no meio social, onde aquilo não é permitido ou não é aceitável, utilizam esse período de liberação do corpo e de liberação até da vigia social, dos olhos da sociedade ou das pessoas que estão próximos, para agirem no seu interesse real. Então, podem, durante um momento de vigília, um momento que estão acordados, se postarem de bons moços, né, de seres respeitosos, mas se o interesse real deles, do espírito, está em outra direção, nesse período de liberação do sono, ele vai perseguir aquilo que é o seu interesse real e não aquilo com que ele se mostra, pela aparência. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperando-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu, e é o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que isso quer dizer? E que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que havias visto enquanto dormis. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Aqui uma menção de como eu disse, que é possível desenvolver essa capacidade de se lembrar do sonho, e quanto mais você adquire essa possibilidade, esse treino e essa propriedade, vamos dizer assim, mais claro passam a ficar esses momentos. Se você, embora você não lembre exatamente pelo que passou, se você se treina, se adestra no sentido de recuperar ou resguardar a sensação que o sonho traz quando você desperta, você começa a utilizar esse recurso da libertação pelo sono no sentido de agir durante o dia. Então você pode usar o sonho como instruções que te direcionam naquilo que você deva fazer e como você deva proceder no dia, até para a solução de coisas materiais. Uma vez que o espírito é único, ele é mesmo, né? E você, ganhando a liberdade pelo sono, você consegue, através do sonho, entrar em contato com outros seres que podem ter a solução ou podem ajudar na instrução ou dar ideias de um problema que você tem para resolver. Então, se você age com essa liberdade, no sentido de captar essas instruções e retornando à matéria, quando você desperta no dia seguinte, se capacitando para ter essa lembrança do que você sonhou, você ganha bastante nesse sentido, porque você começa a ter não só o período de vigília para trabalhar na solução dos seus problemas, mas também esse período onde você está dormindo, no sentido de direcionar o que você deve fazer. Por outro lado, ele também coloca que o período do sono e o sonho é um momento de refazimento para o espírito também.
Logicamente, se durante o tempo de vigília você passa por situações muito difíceis, às vezes com obrigações de trabalho, com problemas que você tem que resolver e demandas da vida material, que são normais que aconteçam, durante o período do sonho você não tem essas demandas. Então, se você souber utilizar bem esse período, você pode utilizar não só como um descanso para o corpo físico, mas também como um descanso para o espírito, de maneira que você possa se reformular espiritualmente também, vindo com as intenções e com as tuas capacidades de refazer e construir ou resolver os problemas renovadas, na medida em que você vem com entusiasmo renovado com um novo dia que nasce, porque você teve durante esse período contato com outros amigos que podem ter te ajudado, te instruído na solução dos problemas, te orientado de como você deveria caminhar, ou muito mais, um período de descanso. É como se tivesse passado umas férias durante esse período do sono. Logicamente, se a gente utilizar bem esse período. Continua assim: muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos que Joana, ao de Jacó, ao dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda via, a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, nós que vos lembrais, do contrário caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. O cuidado aqui está no sentido de que é uma capacidade que, se bem usada, pode nos auxiliar no processo, na própria vivência encarnada. Mas tudo depende de onde está o nosso alinhamento, onde está a nossa vibração. Então, se a gente não cuida, de fato, da nossa vibração, de onde está o nosso pensamento, onde é que a gente está conectado com o pensamento, a gente pode ser vítima, durante esse período do sono, de seres que estão interessados em bagunçar a nossa vida. Da mesma maneira que a gente pode ter a liberdade de encontrar amigos que nos ajudem, nos auxiliem, nos instruam e deem ideias de como fazer o bem, a gente pode também encontrar seres que não estão lá muito interessados no nosso progresso e que estão, às vezes, interessados em nos prejudicar. E a gente acaba ficando refém, durante esse período, desses seres que podem querer nos prejudicar. E aí, quando a gente retorna à vida material, depois de acordado, a sensação é muito pior e pode ser, ao contrário do que foi a outra, que poderia ser um momento de refazimento, de otimismo, de ideias de como caminhar e resolver os problemas, pode vir com um agravamento, de maneira que a gente se torne cada vez mais, uma vida cada vez mais difícil, num momento bastante ruim. Aí, por exemplo, os casos que a gente tem de depressão profunda, de pessoas que passam que às vezes necessitam de remédios, de aditivos químicos para colocar o cérebro numa situação mais equilibrada. Porque nesse período, que seria um período que poderia ser utilizado como um período de descanso, um período de instrução, podem encontrar amigos na espiritualidade que não são muito bem interessados na nossa evolução, no nosso caminho do bem, e se colocar no sentido de nos atrapalhar em vez de nos ajudar. Só que, como eu disse, é uma capacidade que a gente pode desenvolver. Se a gente tomar cuidado com esse período da preparação do sono, diz o dito popular, né? Você é tranquilo saber, né? Fala assim, se você come uma feijoada antes de dormir, é bastante fácil de entender que você não vai ter um sono muito tranquilo. Porque o teu corpo físico fica tão preocupado em resolver aquele incômodo que você gerou, que não dá liberdade suficiente para o teu espírito, para a tua vibração, para que ela possa se deslocar muito desse corpo físico, que acaba sofrendo as consequências disso, consequências até físicas. Se você se prepara
lembrando e sabendo que esse é um momento que você precisa deixar com que o corpo se recupere e você acalma os seus pensamentos, se recolhe com um certo tempo de preparo e vai gradativamente se desligando da vida e das impressões materiais, como por exemplo, tendo essa percepção, e daí vem, e é interessante, porque aí vem a questão da própria fé, né? Para aquele que tem fé, para aquele que consegue reconhecer esses efeitos, se entrega ao sono de uma maneira bastante tranquila, porque sabe que, por exemplo, assim, eu não vou resolver meus problemas enquanto estiver dormindo. Então, é como a história da árvore dos problemas que eu já contei aqui. Acho que vale contar de novo, porque ela também serve para o sono. De um fulano que uma vez, voltando para casa, levou um amigo para jantar junto com ele. E chegando em casa, ele parou numa árvore que tinha na porta da entrada da casa dele e deixou a mochila dele pendurada ali na árvore, antes de seguir para dentro de casa. E o amigo perguntou, falou assim, escuta, por que você deixa a sua mochila aqui? Ele falou assim, desculpa, eu esqueci de te contar. Essa é a minha árvore dos problemas. De maneira que quando eu chego em casa, eu deixo todos os meus problemas pendurados aqui fora e entro para dentro de casa sem os meus problemas. Porque eles não vão me ajudar nada enquanto eu estou dentro de casa. Só que os problemas são meus. Então, no dia seguinte, quando eu saio de casa novamente para voltar para a minha vida diária, eu cato a minha mochila de novo, ponho a minha mochila nas costas e sigo para o trabalho. Né? E sabe o que acontece? Na maior parte das vezes, a mochila está muito mais leve quando eu saio no dia seguinte do que quando eu cheguei no dia anterior. Não sei que milagre que é esse que acontece. Então, remetendo a essa história, essa parábola, significa o seguinte: quando a gente se entrega para o sono na clara situação de que eu não vou resolver os problemas durante o período que eu estiver dormindo, e eu ficar sem dormir pensando nos problemas também não vai ajudar a resolvê-los, já que eu pensei nos problemas o dia inteiro. Né? Se eu não resolvi-los até agora, não vai ser durante o período do sono que eu vou resolver. Então, quando você entrega os problemas e deixa os problemas de lado e se prepara para o processo de dormir, é muito mais fácil a gente entender, conectando com essa informação e com essa instrução do Livro dos Espíritos, que a gente vai ter, durante o sono, maior capacidade, liberdade e vibração melhor para encontrar seres que são mais amigos, que são mais interessados no nosso bem-estar, instrutores que podem nos ajudar, de maneira que quando a gente acorde no dia seguinte e retorne à vida material, os problemas estejam mais claramente definidos, né? Mais resolvidos. É muito comum, e sempre que eu falo isso, um monte de gente faz sinal com a cabeça, diz que sim, concorda, né? Que a maior parte dos problemas que às vezes a gente passou o dia inteiro tentando resolver e não consegue resolver, a solução deles aparece no dia seguinte, logo pela manhã, quando a gente acorda e fala assim, se eu tivesse feito isso, puxa, pensei o dia inteiro, ontem eu não consegui resolver, agora está claro para mim que eu devo resolver dessa maneira. Isso se a gente teve esse processo nessa etapa de deixar um pouco de lado os problemas. Nos dedicamos aos problemas racionalmente e tentamos resolvê-los. Quando a gente não resolve, encosta eles de lado porque eles não vão nos ajudar no período do sono. Parte para o sono, quando você volta no dia seguinte, os problemas podem vir instruções ou intuições que nos ajudem a resolver os problemas. Existe uma razão espiritual para isso, que é essa capacidade de a gente poder encontrar durante o sono uma clareza maior de pensamento, que quando retornando para a matéria, a gente tenha mais claramente a solução dos problemas, e existe uma razão física, fisiológica para isso também. Né? A ciência já mostrou que durante a etapa do sono bem dormido, né, existe uma etapa, toda vez que um problema nos é dado para o consciente, o consciente fica tentando resolver esses problemas e o inconsciente também está tentando resolver os problemas. Na nossa formação ocidental, a gente não aceita muito a intuição como sendo uma resposta possível e viável. A gente fica, não, mas por que eu pensei nisso? Não, isso é besteira, não tem razão para ser isso. Já pensei sobre isso, isso não é a solução. Né? Quando a gente relaxa e dorme, ou toma um banho, ou às vezes está sentado na privada,
muitas vezes quando a gente desliga dos problemas, a gente para de tentar resolver os problemas, o nosso inconsciente brota a solução daqueles problemas e nos ajuda a resolver. É quando o relaxamento permite com que o inconsciente faça com que a solução daquele problema, que aparentemente não tem uma razão lógica de ter uma solução naquele sentido, brote como solução. Se a gente aprende a ouvir a intuição, aprende a ouvir o inconsciente, aprende a ouvir essas instruções que são recebidas pela espiritualidade, nós começamos a trabalhar com uma porção de recursos que a gente não considera normalmente. Então são os recursos da espiritualidade, no sentido de nos instruir, são os nossos recursos internos também, fruto de toda a nossa vivência, de toda a nossa bagagem anterior, todas as experiências acumuladas, que fazem com que a solução dos problemas apareçam de uma maneira diferente. Só que isso é um exercício, a gente precisa treinar para que isso aconteça. A gente precisa usar esse recurso cada vez mais. É como andar de bicicleta. Quanto mais você andar de bicicleta, mais fácil vai ficar. Quanto mais qualquer exercício que você faça, quanto mais você executa, mais fácil fica e mais tranquilo fica. Essa é uma característica igual. Quanto mais a gente se prepara para esse período, se acomodando para o sono, acalmando as atividades, escolhendo atividades que são mais calmas, são mais tranquilas, preparando o nosso corpo físico para um estado de relaxamento e a nossa mente para um estado de liberdade, e essa entrega para Deus no sentido de, Pai, eu fiz o que deu até agora, daqui para frente é com você, amanhã eu retorno, amanhã eu tenho que pegar de novo, mas agora eu não posso fazer nada, então entregue em suas mãos. Essa humildade de se reconhecer como sendo incapaz de resolver os problemas nesse momento, entregando para a espiritualidade, é uma solicitação de ajuda. É a oração através do qual a gente permite com que os outros nos auxiliem. Se a gente não permite o auxílio, a gente não vai receber o auxílio, porque é uma questão de livre-arbítrio. Nós, por livre-arbítrio, achamos que somos capazes de resolver e que somos e que devemos resolver sozinhos os nossos problemas, sem a ajuda de ninguém. Quando a gente arreda os joelhos no chão e entrega para Deus solicitando esse auxílio, é mais fácil de a gente conseguir receber essa ajuda. Então, esse é um bom sinal de utilizar esses conceitos todos e aprender a utilizar o sono e o sonho como um recurso para nos auxiliar na nossa caminhada. Nenhum de nós nessa existência está livre de enfrentar problemas, de enfrentar dificuldades. Aliás, essa é a razão de estarmos encarnados. Estamos no mundo de prova e expiação. Então, ou estamos em expiação, ou estamos em provas. Em uma situação, em outra situação, devemos resolver os problemas. Sim, devemos passar por experiências e sair vitoriosos dessas experiências. Só que ninguém disse que a gente tem que fazer isso sozinho. Então, Deus nos dá vários recursos para que a gente possa passar por essas provações ou por essas expiações, que é justamente o auxílio de todos os nossos amigos que estão na espiritualidade, nossos anjos guardiões, todos aqueles amigos que temos desencarnados, às vezes até amigos encarnados, porque se a gente lembrar que durante a etapa do sono estamos todos deslocados da matéria, a gente pode até encontrar amigos que também estão encarnados, mas com os quais a gente se encontra durante o período do sono, já que ganhamos a liberdade de se deslocar da matéria e seguimos de acordo com os nossos interesses. Então, por isso essa lembrança que muitas vezes fica de ter de alguém que nos é caro e que faz tempo que a gente não enxerga, ou porque nos encontramos já durante o período da noite, durante o sono, ou porque lembramos e queremos notícias dessa pessoa e que alguém nos cantou alguma coisa que nos leva a querer buscar informação. Então, acho que a grande informação que tem aqui é dessa continuidade do sono como sendo uma continuidade da vida espiritual, né? Não é um momento perdido, não é um momento solto, não é um momento onde o espírito fica viajando, é um momento onde o espírito continua a sua atividade de acordo com o seu interesse. Se a gente conseguir administrar e pensar sobre os nossos interesses e como queremos obter ou tratar desse período, a gente vai fazer com que esse período seja muito mais proveitoso, tanto para a nossa saúde física, porque o nosso corpo também é favorecido quando a gente se entrega num relaxamento mais profundo, a gente permite que o corpo se renove durante o sono, como para o nosso espírito, de maneira que, acordando no dia seguinte,
tenhamos concluído aquilo que era o objetivo do sono. Por que a gente dorme? Para descansar o nosso corpo físico para refazimento e para descansar o nosso espírito no sentido de retomar o fôlego para poder continuar as nossas provações e encontrar as nossas dificuldades. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí a espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou de existências anteriores. Aqui toca naquele ponto da lembrança de vidas passadas, de existências anteriores, enquanto em período de sonho. De novo, vale lembrar aqui que nem sempre isso vem de maneira tão clara assim, porque senão seria um contraponto do esquecimento do passado. Por isso, quando a gente retorna à vida corporal vinda do sonho, né? Quando a gente acorda de manhã, a gente não lembra de tudo aquilo que passou, mas pontos que são importantes para a nossa memória, para a nossa vivência no dia seguinte, que vão nos auxiliar, são trazidos com imagens que nos trazem sensações. Então é muito mais importante do que se espelhar e tentar recordar exatamente como foi o sonho, mas de tentar lembrar qual a sensação que é transmitida no momento do acordar. O que você percebe, o que você sente quando você acorda, porque é ali que está a instrução. Se a instrução não vem exatamente na lembrança de como aconteceu, a não ser que você tenha evidência, né, e que esteja desenvolvendo uma capacidade, uma mediunidade de evidência, que você guarde a sensação que você tem ao acordar, porque essa sensação é que é um forte direcionador e um recurso importante que a gente pode usar para poder ganhar o período do dia. Bom, a gente fica por aqui, a gente retorna ainda mais na próxima sessão para continuar esse tema, o sono e os sonhos, do capítulo 8 da Emancipação da Alma, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até lá!